Bom dia, pessoal. Então, mais um encontro do Iguaçu Valley. Fazer a rápida introdução antes de começar o encontro definitivamente. O Iguaçu Valley nasceu a partir dos núcleos de informática e TI, com essa necessidade de desenvolver a região para fazer produtos com maior valor agregado. É sabido que nós exportamos muita soja e alguns outros produtos, como ônibus, mas que ainda estão com valor agregado muito aquém de produtos de base tecnológica a nível mundial. Então surgiu a necessidade de falar de inovação para fomentar o desenvolvimento de empresas, com esse objetivo, né, de desenvolver um ecossistema de empreendedorismo com inovação, para chegar nesse sonho que está em destaque, que é o movimento Iguaçu Vale, e tornar a região oeste do Paraná em um polo de empresas e entidades inovadoras. E lembrando que até mais do que a região oeste, né, talvez a tríplice fronteira. Baseado nos princípios que deram certo nos outros lugares do mundo, que é ser liderado por empreendedores numa visão de longo prazo, ser inclusivo e multidisciplinar e contribuir antes de receber, né, com a visão aí de um pouco de voluntariado, né, um tanto voluntariado. Inclusive multidisciplinar, porque todas as áreas precisam participar, muito além de TI e de informática. O movimento já acontece periodicamente em várias cidades da nossa região, com encontros presenciais, que agora estão sendo feitos nesse encontro uma vez por semana. E todos conectados aí ao SRI, que é o Sistema Regional de Inovação, onde conecta todo esse ecossistema de várias entidades, empresas, empreendedores e grandes empresas. Já convido vocês para quinta-feira que vem. O cofundador do Bom de Faro e do Buscapé Company, a convite do Adélio, não deu certo semana passada, então foi reagendado para dia 30, né, semana que vem. A gente vai ter esse ilustre convidado. E hoje nós temos aí como ilustres convidados o pessoal da Fundação Araucária. Alan, você pode apresentar eles, por gentileza? Claro, Ana, obrigado, tá, né, pela pauta, né, pelo espaço, e principalmente agradeço aí ao Abimael, né, por ter sido a conexão entre PTI, que deu um apoio, né, para que a gente colocasse na pauta esse assunto, principalmente do Centelha e outros editais, mas a presença também ilustre, né, do Márcio Espinosa, já é parceiro de longa data aqui da nossa região também, ele é diretor científico da Fundação Araucária, e seja bem-vindo à pauta, né, o nosso movimento Iguaçu Vale e o SRI sempre está de portas abertas, né, a gente gosta muito dessa conexão e dessas oportunidades que a gente sempre acaba abrindo, né. Então, obrigado, né, pela disposição de vocês em falar um pouco com a gente aqui, e tenho certeza de que essas informações que a gente vai receber hoje, a gente vai disseminar da melhor forma possível para que chegue realmente no empreendedor paranaense, tá? Então, de novo, agradeço demais a presença e tá com vocês aí a palavra. Não sei quem fala, se é o Abimael ou se é o Márcio, de pronto, mas podem assumir aí, se tiver apresentação, Eu, podem compartilhar. eu acho que eu começo, né? Porque a gente tem um acordo simples lá na fundação, né? Eu prometo, eles cumprem, tá? O Abimael, ele vem na sequência para detalhar um pouquinho mais o Centelha. Eu só vou dar uma geral do que tem sido, né, a nossa visão, em termos estratégicos até, de desenvolvimento de ecossistemas de inovação, ecossistemas regionais e ecossistemas estaduais de inovação, né? Então, eu vou dar uma geralzinha para vocês rápida, e o Abimael daí entra mais especificamente em cima do tema Centelha. Eu até vou tentar ser o mais resumido possível para deixar o maior tempo possível para o Abimael aí, né? E até já vou pedir desculpa se eu sair no meio, tá, da apresentação, que eu tenho daí um outro encontro. Mas, Não, primeiro... tranquilo, Márcio. Eu só queria citar, o Jadson também está aqui, tá? O Jadson, ele é o coordenador do Sistema Regional de Inovação, né? Ótimo. O Jadson sempre está presente também aqui nas reuniões do Movimento Iguaçu Vale. Seja bem-vindo aí. Vai lá. Então, obrigado novamente Bom dia, pelo convite. Para nós é sempre assim muito um grande prazer atuar, né, ter alguma forma, né, de atuação aí na região, né, região oeste. É uma região que a gente tem o maior, eu dizer, maior carinho, né, uma questão até sentimental, o maior carinho para essa região. O nosso presidente, ele passou um tempo aí, ficou encantado. Algumas ideias, inclusive, né, que a gente está implementando na Fundação Araucária foram inspiradas da região oeste, quando da passagem dele pelo PTI, né, do professor Ramiro.
E, além de ter essa ligação sentimental, a gente conhece a pujança dessa área, né? A gente sabe a força que tem essa região. Eu até costumo brincar, às vezes, que algumas das nossas ações têm mais efeito aí do que na própria capital, né? Justamente porque o sistema está mais a governança está mais organizada, né? Existe um mindset aí já muito propício para desenvolvimentos baseados em ciência e tecnologia, baseados em inovação. Então, para nós é sempre uma oportunidade, né, de poder falar com vocês e uma honra. Eu vou ser o mais rápido possível, como eu prometi, uma apresentaçãozinha muito sucinta. Deixa eu ver se eu entrei no lugar certo. Entrei. Já estão vendo? Eu vou considerar que vocês já estão vendo, se não tiver, vocês me avisam. Sim, né? Estamos vendo. Agora sim, agora está em apresentação. Nós estamos implementando desde o ano passado um novo modelo de fomento, que a gente chama NAP, Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. Eu vou deixar de lado os conceitos e focar um pouco mais especificamente num componente desse modelo, que é o que a gente chama de fatores chaves de desenvolvimento do Estado. Né? Muito porque a gente tem, né, implementado uma política de fomento à pesquisa orientada à demanda do Estado, a pesquisa aplicada, porque a gente entende justamente que esse movimento da pesquisa de ciência e tecnologia aplicada é o que está mais próximo de geração de emprego, renda, né, e bem-estar para a população. E muito disso está diretamente associado com ecossistemas de inovação. Né? Então, a gente olha o Estado organizado em 7 ecossistemas regionais de inovação. Né? A definição desses ecossistemas é muito em função da dinâmica socioeconômica de cada região, ou até da própria ocupação do território, né, do Estado. Então, vocês, aí para nós, compõem um ecossistema regional oeste. Vocês trabalham com o conceito de sistemas regionais de inovação, não é muito diferente. É que, para nós, o ecossistema de inovação ele tem um pouquinho mais de liberdade para transbordar em outras regiões. Tá? Mas a ideia é a mesma, é muito próxima, os conceitos são bem similares. Nós também trabalhamos com chamados ecossistemas temáticos ou estaduais de inovação. Então, são aqueles temas que interessam não uma região específica, mas ao Estado como um todo. É o caso das startups, por exemplo. Né? Toda região, todo mundo hoje tem interesse em fomentar e desenvolver um movimento de startups. Então, olhando o Estado organizado dessa forma, a gente entende que cada região tem demandas específicas de desenvolvimento, né? Própria à sua dinâmica socioeconômica. E, para nós, aí nessa região, né, nos interessa cada vez mais conhecer esse movimento do Iguaçu Vale. A gente já acompanha boa parte desse movimento pelo SRI, pelo PTI, pelo Bioparque, né? Pela presença das nossas universidades. Nós temos 7 universidades estaduais, 4 federais, um Instituto Tecnológico Federal, além das privadas, né? Então, a gente conhece a atuação deles e o Iguaçu Vale, para nós, pode ser um grande parceiro nosso para justamente ajudar a mobilizar, movimentar esse ecossistema de inovação de vocês. Para entender o que é a dinâmica específica em cada ecossistema, nós utilizamos vários estudos. Tá? Um deles, que eu acho que é o mais proeminente, né, no momento, é um trabalho feito pelo Observatório da FIEP. Nesse trabalho, eles fizeram uma prospecção para identificar setores portadores de futuro para o Paraná. Então, basicamente, são áreas que demandam, né, produção de conhecimento, produção de ciência e tecnologia. Então, esse estudo ele identifica áreas emergentes, transversais, estruturais e mesmo regionais. Né? Então, para nós, ele tem sido a leitura das demandas de produção de conhecimento, mas ele é só uma referência. Né? Para nós também é muito importante identificar a demanda no chão. Né? Então, instituições como o Iguaçu Vale, PTI, como eu disse, Bioparque, etc., são muito importantes para nós. Nós vemos a aderência desses estudos à realidade. E é daqui, né, desse entendimento, que surge. Né? Hoje, a gente tem um programa maior que se chama Startup Life, é o NAP específico nosso, é o modelo de fomento específico nosso para startups, e dentro do Startup Life, mais especificamente hoje, a gente vai detalhar o Centelha para vocês. Né? O Startup Life ele é uma parceria, né, da Superintendência Geral de Inovação, do Henrique Domacos, que hoje é o superintendente, que também tem um carinho enorme aí pela região de vocês, né? Sempre que pode está trabalhando. Eu até
pedi para ele participar hoje, mas ele estava com a agenda muito complicada, né? Mas ele já manda um abraço para vocês. Também da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é aquela que, de certa forma, gerencia boa parte das nossas universidades estaduais, né? E a Fundação Araucária. Então, o Startup Life são várias mãos aí, né? E a ideia básica do Startup Life é essa que eu acho que todos vocês aqui conhecem, né? Não vou discursar para convertidos, né? Então, a partir de uma ideia inicial, a gente conseguia aí, ao longo do tempo, gerar riqueza, renda e emprego, né? Pela criação de empresas de alto impacto, né? Empresas de base tecnológica de alto impacto, os unicórnios. E como a gente está muito associado à ciência e tecnologia, há uma tendência, talvez, da gente trabalhar também com um pouco mais de intensidade as zebrinhas, né? Basicamente, o nosso entendimento dentro do Startup Life é que para fazer esse percurso, né, que a gente sabe, vocês conhecem muito bem, que não é um percurso fácil, né? A gente tem aí no meio ainda, né, o chamado Vale da Morte, né? A gente imaginou que a gente precisa olhar isso em grandes momentos, né? Então, é o que a gente chama de ciclo de vida das startups, por isso o nome Startup Life. Então, existem vários modelos que a gente pode tentar entender esse ciclo de vida de uma startup, mas para nós aqui, nós organizamos e simplificamos em 4 grandes momentos. Então, o primeiro grande momento, que é onde você, a partir da ideia, começa a identificar uma aderência, né, de uma solução a um problema, aquele momento inicial, muita ideação nesse momento. Um segundo momento, que é aquele que a gente tenta materializar, né, tangibilizar a solução. Então, é o MVP, o produto minimamente viável. Um terceiro momento que a gente já tenta se inserir com mais intensidade no mercado. A gente sabe que essas fases não são tão sequenciais, né? Há uma interação muito grande, então há um ciclo aí entre acesso ao mercado, desenvolvimento de produto minimamente viável, volta lá para o início. Então, isso aí é bem interativo, né? Mas a gente pode considerar como os grandes temas. E, no final, claro, que a gente quer justamente que a startup ganhe, se insira, né, em cadeias globais aí de serviço, de fornecimento, que seja, né? É aquele momento realmente que a gente ganha, tem o grande impacto. Então, para cada um desses 4 momentos, nós estamos trabalhando em enxovais, soluções, né? De como o governo, não só o governo, né? Mas o sistema de ciência e tecnologia. Eu acho que aí talvez nossa maior contribuição é a nossa capacidade de mobilizar e integrar o sistema de ciência e tecnologia. É claro que todo mundo, né, a maioria nos vê como uma agência fomentadora, né, recursos que a gente cede na forma de bolsas, custeio, capital. Mas isso para nós é meio, que eu acho que a grande contribuição da Fundação é a capacidade hoje que ela tem de mobilizar e integrar o sistema de ciência e tecnologia para esses 4 grandes momentos. Então, o primeiro grande momento ali é um enxoval para que a gente chama de product fit, né? Para atender esse momento muito de ideação. O segundo, o MVP, o enxoval MVP, para tangibilizar. O terceiro, né, o que a gente precisa em termos de recursos, fomento, capital, etc., para acesso ao mercado e para fazer o scale-up na última fase. Então, para cada um desses momentos, a gente está organizando formas de mobilização, integração e fomento, né, para ajudar as startups. O Centelha, então, ele vem nesse primeiro, mais próximo desse primeiro momento de ideação, né? Solução versus problema, né? Mas nós temos aí outros que já estão na linha, né? O Synapse, acho que vocês já conhecem, o Synapse a gente está finalizando, né? O Centelha ele vem até como continuidade do Synapse, são muito parecidos. Está aberto agora, nós prorrogamos, né, o Design para Inovação. O Design para Inovação é uma chamada, um edital, né, para várias patentes que estão, digamos assim, paradas no sistema de ciência e tecnologia, para que elas tenham uma avaliação inicial de modelo de negócio para se tornarem eventualmente uma startup, se tornarem eventualmente um novo negócio, né? E o Tecnova 2, que todo mundo conhece, né, o Tecnova 1, o 2 vem aí para uma segunda rodada. O Paraná teve um destaque enorme no Tecnova 1 e a gente quer manter isso. O Tecnova ele deve ser lançado até o final do ano, né? Então, aqui, basicamente, né, os Synapse foram 4 milhões, o Design para Inovação, 600 mil reais, o Tecnova a gente deve aportar em torno de 9 milhões de reais, né? Aqui eu acho que eu já posso colocar, né, que a ideia, nós estamos trabalhando aí
numa revisão de uma parceria que a gente tem no PTI, com o PTI, né? Eram investimentos conjuntos, né? Para uma série de outros projetos. O PTI, para nós, é um grande parceiro, né? Ele tem aí alguns produtos já nessa linha para ajudar as startups. Então, o que a Fundação vem é agregar nesses produtos que eles já têm, incrementar algum deles e trazer alguns novos. E com essa visão, né? A gente tentar preencher essas caixinhas, né, do Startup Life. Agora, né, a gente entende, também vai haver pós-pandemia uma entrada mais forte do governo estadual, com algumas leis, algumas ideias novas que eu acho que vai incrementar muito essa parceria aí no Oeste, né? E, naturalmente, o Iguaçu Vale, para nós, também é um grande ator que pode nos ajudar a fazer chegar, né, com mais eficiência o fomento, né? Quer dizer, o que nos interessa também é o ROI, né, o retorno sobre investimento feito em ciência e tecnologia. Né? Então, basicamente, essas informações estão disponíveis lá no nosso site. Então, essa daqui como eu disse para vocês, é uma conversa muito inicial. Eu fico à disposição, acho que existe muito espaço aí para nós. Todas essas ideias, elas são construídas para serem cogeridas, né? Então, o Sebrae é um grande parceiro nosso, né? Acho que é hoje ou amanhã a gente já tem uma outra reunião com o Sebrae, a gente tem várias, né? E justamente o Sebrae para nós também é um grande parceiro, um grande ator que permite chegar, né, esse esforço que a gente está fazendo. E também nos traz, né, em boa fidedignidade, a leitura da demanda da região, né? Então, essa capilaridade do Sebrae para nós é fundamental. Somos grandes parceiros. O Centelha é, inclusive, um efeito dessa parceria, né? Então, eu agradeço vocês, fico à disposição, e o Ismael, eu acho que segue. Eu não sei como é que vocês querem fazer, eu preciso sair daqui a pouco. Então, se vocês tiverem alguma pergunta que eu possa responder de imediato, eu respondo, senão... Eu iria provocar isso, né? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação à apresentação do Márcio. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar no bate-papo ou falar aí com o microfone aberto. Isso. Se não tiver, na verdade, foi quase uma degustação, né, Márcio? Do que está sendo preparado, do que vai acontecer. Então, poxa, muito bacana, né? Aquela questão das etapas ali, né? De a gente conseguir atender quase todas as etapas do empreendedor inovador, né? Na importância realmente de a gente ter um programa com a semelhança do Sinapse, né? Que é o Centelha, eu acho que é primordial, né? Ele foi de muito sucesso o ano passado, né? O Sinapse, esse ano o Centelha, acho que assumindo isso, é muito bem-vindo. Estamos com uma parceria muito boa, né? Agora o Sistema Regional de Inovação, junto com o PTI e Sebrae, né? A gente está com o desafio Novo Oeste, né? Onde a Fundação Araucária também é parceira, né? Nesse processo. Acabamos agora a fase de orçamentação. A gente tem recurso do Sebrae Tech envolvido também nisso. E semana que vem nós temos a banca, né? Mas até de pronto, assim, nós estamos atendendo em torno vai dar 44 projetos para 20 vagas, né? Que foram apresentados e provavelmente devam ir para a banca, tá? Então, estamos bem felizes também com o resultado dessa parceria. Alguma pergunta, pessoal, para o Márcio? Acho que não, né, Márcio? Então, obrigado, tá? Obrigado a vocês, mais uma vez, a gente fica à disposição, tá? Esse para nós, como eu disse, cada vez mais é importante para nós que a gente tenha uma efetividade no investimento em ciência e tecnologia. São instituições como o Sebrae, aí que estão presentes na região, Iguaçu Vale, SRI, o que for, né, da região, para nos ajudar a entender essa demanda e melhor direcionar esses recursos, tá? Então, muito obrigado. Legal. E como eu disse, eu prometi, agora o Abimael vai cumprir, tá? Tá bom, seja sempre bem-vindo, tá? Quem está com a gente aqui também é o Fabrício Barbi. Fabrício Barbi, ele é um dos gerentes da Fundetec. Ótimo. Tá aqui presente também, tá? Obrigado, Abimael, tá contigo. Bom dia a todos. Então, vou fazer uma apresentação técnica específica mais do edital Centelha, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Acho que já estamos vendo em modo apresentação, tudo certo. Beleza. Então, como até o Ronan acabou falando, o Alan acabou falando, o Márcio acabou falando,
A gente tem todo um ecossistema aí local, né? Então, um dos grandes objetivos da chamada Centelha é mobilizar todos os envolvidos nos ecossistemas de um modo geral, né? Não só aqui da região de Curitiba ou da macro região aqui da capital, né? Então, Abimael, desculpa, oi. o teu áudio está bem baixinho, cara. Não sei se você consegue regular isso aí. Perto. Tá. Melhorou? Eu acho que sim. Vai lá, toca lá. Tá, depois te aviso. Tá, então, um dos grandes objetivos da chamada Centelha, né? Então, é estimular todo o nosso ecossistema local, né? Seja ele no âmbito do estado como um todo ou nesses microsistemas, né, regionais, né? Que o Márcio acabou comentando. Então, um dos objetivos dele é estimular o crescimento, né? É a criação de entendimentos inovadores a partir de geração de novas ideias, né? Eu vou especificar também dentro desse enxoval que o Márcio explicou, onde o Centelha se encaixa especificamente. E ele também quer contribuir para a ampliação da quantidade de melhorias na qualidade de propostas e empreendimentos de base tecnológica do nosso estado, né? Então, esses são os grandes objetivos dessa chamada. E dentro daquele enxoval lá do ciclo, né, do Startup Life, que o Márcio comentou, o Centelha se insere nesses momentos. Então, assim, a gente fala que ele está muito próximo da ideia, mas ele vai até o produto, né? Então, se você tem, se os proponentes, né, quem tem pretende submeter ao Centelha também, já avançou nessa parte de ideia, já tem um protótipo que quer uma comercialização pioneira, ele também se encaixa. Então, a gente tem desde a ideia, né? A pessoa que tem um modelo de negócio, a pessoa que tem um protótipo só testado e idealizado, ou que já está em vias de comercialização pioneira. Então, todos esses arranjos, eles se encaixam dentro do Centelha. Então, desde a ideia até a comercialização pioneira do produto. Recursos, né? Geralmente é o mais atrativo da chamada, né? Um dos critérios que a gente mais recebe perguntas relacionadas aos recursos, né? Então, nós temos recursos da FINEP, né? É 1.110.000, e temos recursos da Fundação Araucária, 555.000, né? Totalizando 1.665.000 reais para ser distribuído entre até 30 projetos. E cada projeto poderá receber de subvenção econômica até 60.000. Isso aqui também entra muitas perguntas, né? O porquê até 60.000, porque mais à frente eu explico por conta de alguns critérios, de algumas rúbricas que não são financiáveis e outras são, né? Então, esse é um detalhe que também os proponentes vão ter que se atentar ao submeter os projetos, as ideias e ver o que é ou não financiável na chamada. Falar um pouco da metodologia do programa, né? Ele se assemelha muito ao SINAPS, né? Eu também fui um dos coordenadores técnicos do SINAPS, né? Então, estamos agora indo para os últimos 6 meses de execução dos projetos, né? Alguns projetos já estão finalizados, outros ainda estão praticamente na fase metade, né, dos projetos. Então, assim, o Centelha vai ter quase a mesma metodologia. Então, nós estamos aqui na fase 1, essa fase 1 é a inscrição das ideias. Depois temos a fase 2, que vai ter um projeto de empreendimento, depois um projeto de fomento. Então, todas essas 3 fases de avaliação, elas vão ter uma duração pelo edital nosso de 5 meses. Então, a gente vai avançar em 5 meses de avaliações até chegar nas 30 ideias, 30 projetos contratados. Então, nesse primeiro momento, que é a maior dúvida das pessoas, é onde as pessoas só escrevem a sua ideia, mais claro, objetivo, esclarece o que é o seu, qual é a inovação, qual é a equipe, o que pretende no mercado, e depois, conforme ela vai avançando, ela vai amadurecendo a ideia, ela tem que fazer um projeto de empreendimento, ela tem que fazer um projeto mesmo, o que ela vai desenvolver, e por último, um projeto de fomento. No projeto de fomento, ela vai detalhar o que ela faria com os 60.000 reais. Nesse momento, que daí ela tem que se atentar muitas regras do edital e ver o que é ou não financiável dentro da chamada, para não correr o risco de não chegar até os 60.000, né, e acabar perdendo um pouco de verba, porque está pleiteando algo que não é financiável. Depois dessas 3 grandes fases de avaliações, né, da fase 1 para a fase 2, pelo menos a gente estima que 200 ideias avance. Da fase 2 para a fase 3, mais 100, pelo menos 100 ideias, e por último, 30 ideias contratadas. Depois disso, a gente inicia as fases de contratações, né, vai durar 2 meses, então, para aquelas empresas que ainda tem que correr atrás de abrir CNPJ, correr atrás de algumas certidões, vai ser esse tempo que vai ser disponibilizado para atender todas as exigências do edital. E depois começa, né, a fase de execução do projeto, que são os 6 primeiros meses tem uma pré-incubação e incubação,
e depois, os últimos 6 meses, é realmente a execução do projeto. Assim como o Márcio acabou comentando lá no início, né, o Estado do Paraná ele tem algumas áreas temáticas que ele busca desenvolver, alguns setores estratégicos, né. Eu coloquei aqui só a título de curiosidade, né, essa chamada ela é bem abrangente, então assim ela tem várias áreas vários projetos podem se encaixar e tem alguns setores prioritários também, que são os setores que o Estado do Paraná, dentro do Centelha, elegeu como estratégico para desenvolver. Então ele também é uma gama muito ampla, né, de setores, então assim a chamada ela não é direcionada assim como algumas chamadas que nós temos, né, que são direcionadas só para o Covid ou só para a área de tecnologia ou não. Essa chamada ela é bem abrangente, então ela congrega vários setores, várias áreas, então a gente espera que seja submetida ideias de diversos setores, né? Quem pode participar? Aqui que entra a maioria das dúvidas, né? Então, assim, quem pode ou não pode participar dessa chamada específica do Centelha? A gente coloca ali que o proponente é pessoa física que atende às exigências do edital. Então, assim, a gente sempre, como apresentações são muito rápidas, né, o edital acaba sendo um pouco mais extenso, a gente sempre pede para que leiam com cuidado o edital. Mas alguns pontos específicos que a gente recebe muitas perguntas, eu vou acabar pontuando aqui na minha apresentação. Ali fala pessoa física, né? Então, nessas 3 primeiras fases de avaliações, a pessoa se inscreve enquanto pessoa física. Então, ela faz o cadastro na plataforma e submete a sua ideia, seu projeto de empreendimento, depois seu projeto de fomento. Para só na fase de contratação, a gente aí vai lidar com a empresa em si. Por enquanto, são só proponentes. Então, um dos principais critérios de eliminação ou elegibilidade é que o proponente ele resida no estado do Paraná. Então, essa é uma chamada agora estadual, né, um programa nacional, mas agora está sendo operado aqui no estado do Paraná. E dentro dos critérios tem que ser residente no estado do Paraná. Então, não pode ser residente de outro estado. Se o proponente não tem empresa constituída, então, assim, às vezes a pessoa pergunta muito nos nossos canais de comunicação, eu ainda não tenho empresa, eu posso participar? Pode. Então, se você só tem uma ideia ou tem um protótipo idealizado, mas ainda não constitui uma empresa, pode. Desde que você atenda, novamente, torna a falar, os critérios do edital. Então, assim, quando você for formar a sua empresa, ela vai ter que ter uma atividade afim com o objeto social né, da sua empresa, vai ter que ter, guardar a semelhança com a atividade que você vai desenvolver. Então, se atentar a esses detalhes. Se você vai desenvolver uma ideia de biotecnologia, você vai ter que fundar uma empresa de biotecnologia, não tem que atentar a esse critério, senão também essa empresa não poderá ser contratada se ela tiver um objeto social diverso da ideia pretendida. E se a pessoa já tem empresa constituída, que geralmente às vezes aquelas startups que já foram criadas há pouco tempo, ou que tem um protótipo que está procurando uma comercialização ou testar esse protótipo, também pode participar, mas a gente também tem alguns critérios. Um dos primeiros critérios é que a empresa ela tenha sido constituída em até 1 ano antes do lançamento da chamada. A chamada Centelha ela foi lançada dia 15 de junho de 2020. Então, 15 de junho de 2019 em diante, se a empresa foi formada de 15 de junho de 2019 até a data de contratação, ela está apta a ser contratada. Agora, se essa empresa ela tem mais de 1 ano de constituição, então ela não pode participar pelos critérios que o Estado do Paraná entende como elegibilidade. E o porquê disso? Porque a gente visa desenvolver ideias e startups que estão naquela fase inicial. Então, aquelas startups que já estão mais avançadas ou que têm muitos anos de constituição, elas não entram dentro do objetivo de desenvolvimento do Estado para esse programa. Daí elas talvez se encaixariam, como o Márcio falou no início, por um Tecnova 2, que daí lá tem critérios mais abrangentes. Faturamento. Então, a gente também tem um faturamento de 4,8 milhões anual bruto. Então, se a empresa já está dentro de 1 ano, ela já conseguiu um faturamento superior a esse montante, também por um critério de desclassificação, essa empresa não pode participar do edital do Sinapse. Em geral, são essas as grandes perguntas do edital. O edital é um pouco extenso, né? Então, eu agora acho que fico mais à disposição para responder algumas perguntas específicas, né? Dentro do nosso site, né, do Fundação Araucária, do fapr.pr.gov.br, vocês têm a página do Centelha, né, com o edital, com o cronograma, com o link para ser redirecionado para o site de inscrição. No site do Programa Centelha Nacional também, vocês podem entrar no site do www.programacentelha.com.br.
Ali tem todos os estados que já lançaram a chamada, né? Então, clica no ícone do estado do Paraná e vai fazendo seu cadastro, e vai preenchendo as informações. E nós temos nossos canais oficiais de comunicação, né? Então, na plataforma nacional tem o Helpdesk, né? Que vocês podem direcionar perguntas, né? As perguntas que porventura não forem respondidas aqui nesse encontro, ou no nosso e-mail, que também está no edital, que é centelha.pr@fundaçãoaraucária.org.br. Então, a gente também responde as dúvidas que nos forem encaminhadas por e-mail. Eu acho que é essa apresentação que eu preparei, né? Só uma pincelada básica nos conceitos do edital, e devolvo a palavra para você, Alan, e fico à disposição para responder as perguntas que surgirem. Okay, obrigado, Mimael. Bom, mais uma oportunidade, né, para os nossos empreendedores, principalmente de startups, né? Eu acho que ele é onde está, assim como outros, que eu acho que ele beneficia principalmente aquele que não tem empresa, né, cara, ou que tem empresa com menos de um ano, como você falou. Então, é mais uma oportunidade, né, dentro de várias aí que a gente tem, com aporte de recursos, né, e com parceiros importantes também, né, no meio do processo, que podem apoiá-lo durante o desenvolvimento. O que é bacana também e reforça é a rede paranaense, né. Aqui, por exemplo, nós temos alguns editais também em andamento, né, na verdade já foram fechados, né, já tiveram, né, suas adesões. A cidade de Cascavel é uma parceria muito grande entre a SIC Labs e a Fundetec, outra também lá com o PTI, mas esse você tem uma rede estadual, né, Bimael? E assim, de novo, é uma oportunidade talvez para aqueles que tentaram alguns editais aqui que são da região e talvez não estavam no momento, né, de apresentar a ideia, de desenvolver ela, que possam fazer, né, agora nesse momento. Eu acho que a questão ali dos setores, né, nossa, é muito abrangente, então quase todas as formas ali se encaixam, né. Vou abrir aqui, então, para pergunta, para algumas dúvidas, pessoal, em relação ao Centelha. O Adélio estava com a mão levantada? Vai lá, Adélio. Olá, Mael, tudo bem? Acho que já lhe encontrei em várias lives por aí. Vamos mais umas perguntinhas aí para a gente poder entender bem esse edital. Só queria que você reforçasse, Mael, a questão do o item G, né, que dado 412, que é não ser proprietário ou sócio proprietário de outra empresa com atividade afim ao projeto. Então, quem vai propor não pode já ter uma empresa que tenha também as mesmas características de produção do edital. Só para você podia reforçar para nós um pouquinho mais em cima desse item. A gente recebeu nessa semana, inclusive, muitas perguntas desse item, né? Então, assim, o objetivo da chamada é desenvolver ideias e startups que estão na fase inicial, né? Então, o que acontece? Por alguns critérios, a gente pede que as empresas elas tenham 1 ano de constituição. Então, não pode haver, às vezes a pessoa coloca assim, tem uma empresa antiga, então tem uma empresa que ela tem mais de 1 ano de constituição e tenta constituir uma nova empresa. Não, agora eu vou constituir uma empresa do zero e vou, mas com o mesmo objeto social, a mesma atividade afim do projeto, para tentar submeter o Centelha. Isso também para um critério de que a gente vai fazer esse tipo de avaliação, né? A gente vai fazer essa triagem e daí, esse tipo de empresa não pode participar. Então, ela tem que ser se ele tem uma empresa que tem outra atividade afim, ok. Então, ele tem uma empresa lá de biotecnologia e agora quer submeter uma ideia para a área de saúde. Então, ele vai constituir um novo CNPJ na área de saúde, aí ele está elegível para o Centelha. Então, assim, se a pessoa tem outra empresa e vai constituir uma nova empresa só para se encaixar naquele critério de ter uma empresa com 1 ano, ela vai ser desclassificada. Então, assim, a gente se atenta a isso. Então, se você já possui uma empresa antiga, mais de 1 ano, mas quer submeter com a mesma atividade afim, por esse critério, vai ser desclassificado. Então, só pode se for outra empresa de outra atividade. Ou se você, até a fase de contratação, você debaixa nessa empresa lá na junta. Né? Então, que essa empresa passa a ser uma empresa inativa. Então, são esses os critérios que dizem respeito a esse item que o Adélio comentou. Você quer falar alguma coisa, gente? Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta. Para a gente poderia, por exemplo, fazer uma parceria com universidades
e esse projeto ser apresentado, por exemplo, pelos alunos de universidades em cima de uma patente já constituída para desenvolvimento desse produto? Pode. Então, assim, em relação às universidades, a gente sempre alerta para quem tem vínculo com a universidade, né? Os professores, principalmente aqueles que têm dedicação exclusiva para consultar essas universidades, se eles vão dar anuência para a participação do projeto, né? Porque se vai ter a participação de um professor, né? Às vezes, por conta de algumas universidades, por conta da carga horária do professor, isso fica mais difícil. Mas, às vezes, acontece de alguns projetos serem submetidos com o apoio do professor, mas o proponente acaba sendo o aluno ou um grupo de alunos. Então, não tem problema. Isso, inclusive, é muito bem visto. Então, um dos objetivos da chamada é fomentar essa interação, né, entre o Estado, a universidade e o mercado como um todo. Perfeito, então. Obrigado. O Fabrício também, Fabrício Barbe, minha pergunta. Isso, bom dia a todos. Primeiramente, parabéns aí, Daniel, pela apresentação. Falar de edital não é algo tão simples, né? Também nós estamos aí com o nosso processo da segunda fase, e o Alan está aí para me defender que existem muitas dúvidas, né? Até nós utilizamos como parâmetro o próprio edital da Fundação Araucária, que já tem mais expertise, né, em editais de inovação. Eu só gostaria de, não sei se a gente vai conseguir ter o tempo aqui para isso, mas até depois nós conversamos fora da reunião do Iguaçu Vale, seria a respeito dos itens, né, financiáveis, né? É um questionamento que nós temos muito por parte dos participantes do nosso edital, e até fiz uma pesquisa antes ali, a preocupação sempre nossa com fundação pública, né, como vocês também, os respeitos dos princípios, né, do direito administrativo, direito público e aquilo que o Tribunal de Contas apresenta, né? Então, eu vi até que existem vários pareceres dentro nesse sentido. Então, é uma dificuldade nossa hoje, né, porque muitas vezes a necessidade da startup é algo que a gente não pode por vedação, né, do entendimento público, né, porque infelizmente se usa para finalidades distintas, né, do que realmente é o edital, né. Não sei se você poderia dar um breve resumo, assim, qual que é a pretensão mesmo, né, dentro do edital que pode ser utilizado. E aí, se for possível, dentro desse tempo, depois a gente faz esse contato ali para nos auxiliar também nesse sentido, até porque vocês já têm outros editais correndo aí nesse sentido. Tá. Obrigado. O que a gente chama atenção é geralmente se atentar ao objetivo da chamada. Então, assim, o objetivo do Centelha, por exemplo, igual foi no Synapse, é desenvolver a ideia. Então, desenvolver não necessariamente a empresa. Então, nisso que muitos dos proponentes, eles confundem. Então, às vezes eles falam, não, mas eu quero isso para minha empresa. Ah, eu preciso disso para minha empresa. Não é esse o objetivo da chamada. O objetivo é desenvolver a sua ideia, o seu protótipo. Então, a pessoa tem que ter isso em mente. Idealizar e quando for pedir a verba e for fazer lá na fase 3 o projeto de fomento, ver o que é necessário e o que seria financiável para o projeto, para a ideia, para o protótipo. Então, assim, equipamento permanente. Então, a gente sempre fala assim, equipamento não é item financiável. Por quê? Porque ele é para a empresa. Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas eu preciso disso para pagar, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar funcionário. Isso tudo não é financiável, porque o objetivo não é impulsionar a empresa em si, mas a ideia. Então, às vezes, a empresa pode ter várias ideias, então ela quer submeter uma. Então, assim, e essa que vai estar dentro da chamada que a gente vai objetivar e vai fornecer valores para ela. Então, por exemplo, eu tenho um protótipo, então eu preciso de insumos, eu preciso de componentes para desenvolver esse protótipo. Isso vai ser financiável. Agora, não, eu tenho um protótipo, mas eu quero ter uma impressora porque eu quero imprimir meus contratos. Então, isso é equipamento permanente, então não vai ser financiável. Nessa chamada ainda, a gente conseguiu incluir que 20% de equipamento vai ser financiável. Então, assim, desde que, dentro do detalhamento do projeto de fomento, faça uma boa defesa e o porquê é necessário aquele equipamento permanente para o desenvolvimento do projeto. Então, assim, a gente recebe muitos pedidos, assim, no Synapse foi assim. Então, assim, vários projetos tiveram a verba reduzida porque pediam algo que não é necessariamente para desenvolver o projeto, para desenvolver o protótipo, para desenvolver o software. Então, assim, se atentar a esses detalhes. Então, assim, pensar, esse aqui vai entrar, eu sempre digo assim, é um item que vai acoplar ou vai englobar no meu protótipo, é um item que vai ficar, eu vou colocar ali, vai ser útil
mas depois eu posso utilizar para outra finalidade. Por exemplo, eu vou falar um item, por exemplo, eu quero uma furadeira. Então, uma furadeira é um equipamento permanente, então ela não vai ser utilizada para nada. Então, ela não vai ser utilizada dentro em regra, né, dentro do desenvolvimento do projeto. Mas falando, eu quero um cooler porque eu vou desenvolver um protótipo. Ok, o cooler, mais seja um equipamento, ele vai englobar talvez um grande protótipo e ele vai ser financiável. Então, isso muito depende também do projeto e da defesa que você vai fazer. Então, assim, mas sempre se atentar. É para o projeto? É para a ideia ou é para a empresa? Itens para empresas não são financiáveis. Então, até a gente fala, está lá específico, né? Então, encargos não são financiáveis, folha de pagamento não são financiáveis, esse tipo de coisa é para a empresa. Agora, os proponentes sempre, principalmente nessa fase de fomento, se atentarem a isso. Pensarem, isso eu vou utilizar diretamente no meu projeto? É um item de laboratório, mas é um item que é consumível, é um item de laboratório que vai ficar permanente. Por exemplo, um microscópio é um item permanente, então ele não vai ser financiável. Mas todos os insumos e todos os outros itens que você vai utilizar, por exemplo, numa análise clínica, ele pode ser financiável. Então, é esses detalhes que o proponente tem que se atentar. Mas lá nessa fase de fomento, a gente ainda faz ajustes. Então, a gente devolve o projeto para o proponente, fazendo os ajustes, falando, tais e tais itens não serão financiáveis. Faça um último ajuste e redistribua toda a verba dentro do seu projeto. E depois disso, acaba se tornando definitivo o seu projeto de fomento. Então, se atentar a esse detalhe. Não sei se eu fui claro ou não te responder. Ajudou bastante, Abimael. A gente já tinha uma noção mais ou menos nesse sentido e ajudou bastante. Obrigado. Joia. O Adélio também está com a mão erguida ali. Adélio? É mais uma perguntinha normal aqui dentro do contexto. Os itens financiáveis, ok, estou vendo ali, né? A gente também estava com um pouco de dúvida dos 5% de contrapartida, né? Os itens que podem ser utilizados nesses 5% de contrapartida, você poderia reforçar, Abimael? Então, é importante ter citado a contrapartida. A gente tem 5% de contrapartida mínima, então essa é a contrapartida mínima, então às vezes a empresa pode aportar mais do que 5%, e geralmente a gente coloca e sugere que aqueles itens que não são financiáveis você coloque como contrapartida. Então, a contrapartida tem liberdade total, então, eu quero um equipamento permanente, então coloque como contrapartida, daí você já utiliza essa verba que você é obrigado a aportar no projeto para adquirir esse equipamento. Então, assim, tanto que, às vezes, dependendo do projeto, ele acaba aumentando a contrapartida, porque, por exemplo, no exemplo que eu citei, ele quer comprar um microscópio para desenvolver um projeto. Então, coloca como contrapartida, porque é um equipamento permanente, se colocar como subvenção não vai ser aceito. Então, para a contrapartida, como a gente, lembrando a pergunta que foi feita anteriormente pelo Fabrício, para a subvenção, a gente tem todos aqueles critérios do Tribunal de Contas. Então, a gente vai precisar de orçamentos, então, a gente vai precisar de nota fiscal. Então, é muito mais burocrático. Para a contrapartida, não. Então, assim, basta a nota fiscal. Então, você coloca lá o item que, porventura, não seja financiável, vocês têm total liberdade de colocar ele como contrapartida. E daí a gente foge um pouco das exigências do Tribunal de Contas, e porque é uma verba de vocês. Então, vocês não vão estar utilizando o dinheiro da chamada, vocês vão estar utilizando o dinheiro que vocês mesmos aportaram. Então, vocês têm liberdade total de adquirir qualquer item que seja útil ao projeto, né? Torna a falar. Então, não é para comprar qualquer coisa. Mas, às vezes, você eu vou utilizar isso para pagar a incubadora, eu vou utilizar isso para pagar o contador, as despesas com a abertura de empresa, tudo isso pode ser financiado pela contrapartida. Pessoal, mais alguma pergunta? Se ninguém tiver, eu tenho mais uma ainda. Vamos fazer então, Adélio. Acho que o pessoal se tiver Vamos lá. Então, a gente dá uma boa estudada nesse edital, mas é bom dar uma reforçada em algumas questões aí, que nós estamos também apoiando várias empresas colegas aí nesse desenvolvimento também, tá? E também startups que querem entrar nesse contexto. Nessa parte de impostos, Abimael, esse valor que você recebe, você tem que declarar e pagar imposto em cima, né? Como é que está exatamente as regras? Eu já entrei em outros editais e teve várias regras, em várias maneiras de pagar esse imposto. Você poderia expor para nós um pouquinho mais? E se esse imposto pode ser contrapartida
se tiver que pagar? Como é que está essa parte, por favor? Então, isso se insere um pouco na pergunta anterior, né? Então, vários projetos, então eles acabam equalizando qual seria o melhor destino para contrapartida. Então, alguns projetos destinam também para pagamento de impostos ou para, por exemplo, pagar registro de patente, algumas coisas que não sejam financiáveis, eles colocam tudo como contrapartida. Então, a gente tem como base o próprio Synapse, né? Das 100 empresas contratadas Synapse, algumas destinaram quase que exclusivamente a contrapartida para pagamento de impostos e taxa de cobertura de empresas. Então, colocaram a contrapartida mínima. Lá no Synapse, a contrapartida foi um pouco menor ainda, né? Então, algumas empresas destinaram ela exclusivamente para pagamento de impostos, taxas, e as empresas, muitas das empresas não tinham constituído elas ainda, né? Então, elas utilizaram esse dinheiro para pagar contador, advogado, enfim, todas as despesas que elas tiveram para poder, né, ingressar no Synapse. Então, assim, torna a dizer, então, a contrapartida ela tem uma liberdade total. Então, assim, tudo que a empresa quiser pagar, desde que ela detalhe no projeto que tem relação com o Centelha, né, então, ela coloca como contrapartida. O imposto pode ser colocado também lá. Ok. Obrigado. Maravilha. Se não tiver mais nenhuma pergunta, já estamos chegando aí às 9 horas da manhã, dentro do previsto para o encerramento do nosso encontro. Eu já vou agradecendo o pessoal da Fundação Araucária. O Jadson, acho que abriu o áudio. O Jadson, pergunta alguma coisa? Eu tinha uma pergunta com relação... tudo bem, Abimael? Parabéns aí pelo trabalho, tá? Pela clareza na explanação. Ficaram bem poucas dúvidas, né? O que não é muito comum para você apresentar digital, são coisas um pouco complexas. Parabéns. O Jadson, só está um pouquinho baixo o teu áudio. Vou falar mais próximo aqui. Melhorou? Melhorou um pouco. Tá. Cara, vou falar mais alto aqui então. Isso. A dúvida é na relação... a empresa ela não pode ser um clone de outra empresa, né? Então a ideia é fomentar novas ideias, né? Mas como é que fica... o objetivo é privilegiar novas ideias, mas quando você tem uma empresa apoiadora, né? Então, uma grande empresa, pode ser uma cooperativa, qualquer outra empresa, que ela é da mesma área, mas ela é uma investidora nessa empresa nova. Isso é uma coisa que o edital tenta não privilegiar também, ou não tem problema que essa empresa seja acionista dessa empresa nova, ou que algum sócio da empresa que já é daquele setor seja sócio de um novo empreendimento? Isso também tá vedado ou não? Tá a pergunta é um pouco complexa. Vamos lá. O proponente, né, a gente diz que ele tem que ser o sócio proprietário da empresa. Então, ele, enquanto proponente, obrigatoriamente ele tem que ser sócio da empresa que ele formou. Os membros da empresa, os membros do projeto, né, então, cada projeto pode ter um proponente até 4 membros, né, totalizando 5 pessoas, né. Então, os 4 outros membros, eles podem ser tanto funcionários quanto sócios da empresa. O problema, talvez, que a gente vai esbarrar aí, Jadson, é com a atividade afim. Então, assim, os proponentes não podem ser sócio de outra empresa com atividade afim. Então, assim, a gente talvez não possa ter, dentro do projeto do Centelha, né, um membro que seja tanto membro da empresa que vai ser formada por Centelha, quanto de outra empresa que também tem a mesma atividade afim. Então, assim, se essa cooperativa tiver o mesmo objeto social, o mesmo KNAI lá, e esses dados vão ser confrontados, então não vai poder. Então, se esse membro tiver em ambos os contratos sociais, a empresa pode ser desclassificada. Então, assim, você acaba evitando o conceito da empresa âncora, né? A empresa âncora, ela já conhece o mercado. Quando você tem um cara desse entrando numa empresa nova dessa, ele vai direcionar, aumenta a taxa de acerto da startup se você tem alguém que já é da área, né? Você vedando isso, você não permite que essa ideia seja apoiada por alguém com mais experiência, né? Então, essa é a minha pergunta. Se o objetivo é evitar empresas clone, né? O cara pegar a empresa igualzinha e clonar, fazer uma outra só para participar do projeto, eu acho que é uma sacanagem, né? Agora, quando você tem uma empresa nova sendo apoiada por um empreendedor experiente, que já é da certa área, isso ajuda o projeto, né? Então, é bem diferente as duas situações. Eu não sei qual que foi o objetivo na vedação, me pareceu que era evitar a empresa clone, aí é uma coisa. Agora, se qualquer um do quadro societário não pode estar em outra empresa, você vai cortar
uma possibilidade de você ter uma empresa âncora apoiando uma startup legítima, né? Então, tem que ter esse cuidado aí. Não sei se foi pensado nisso ou não. É essa a pergunta. Então, assim, como a gente falou lá no início, o objetivo do Centelha é para empresas novas, embrionárias, então ideias, essas startups. Então, se já é um desmembramento de outra empresa, talvez seja mais para o Tecnova. Então, assim, pro Centelha, talvez não seja o perfil. A não ser que essa outra empresa não tenha a mesma atividade afim. Então, assim, pode ser que você consiga um membro que ele tem outra empresa, mas que não é da mesma atividade afim do projeto. Então, você consiga um grande investidor ali e que ele é de outra área ou que ele é de uma área correlata. Mas se os objetos sociais dos contratos eles coincidirem, não pode. Então, isso é um critério de eliminação. Até por conta que o objetivo é desenvolver a pequena empresa, né? Então, essa grande empresa que, digamos, está aportando ou está dando apoio a essa pequena empresa, ela pode acabar prejudicando na avaliação dessa pequena empresa. Entendido. Maravilha, então. Chegamos aí Ronan, sala. a Piedade tinha levantado a mão ali. Última pergunta, pode ser? Com certeza. Vai lá, Piedade. Rapidinho. Obrigada. Abimael, obrigada pela sua apresentação. Eu acho que você já até falou, mas é só para ver se eu entendi bem. Eu sou professora da UniOeste, lá nós temos um projeto que é o UniHub, e nós estamos com uma equipe que está desenvolvendo um desafio da Unimed, que tem um programa de inovação aberta, né? Inclusive, ontem eles passaram pela primeira banca de avaliação do mapa mental, da ideia que eles estão desenvolvendo. E eu fiquei pensando aqui, será que cabe eu incentivar essa equipe a participar desse edital? Porque eles agora vão entrar na fase de desenvolver o protótipo. E a Unimed é a nossa grande parceira, né? Então, em princípio, a Unimed, se tudo der certo, seria o primeiro cliente deles, mas aí eles teriam chance de estar vendendo aí não só para as demais Unimeds do Brasil inteiro, como para outras empresas. Eu acho que caberia, né? Com certeza. Então, assim, eles já estão numa fase já boa, né, para submeter, já saíram da fase de ideação, né, já estão com protótipo. E eu também atento a algo que a gente fala muito do dinheiro da subvenção, né? Uma grande preocupação é conseguir a subvenção, conseguir os 60 mil. Mas muito do objetivo da chamada é também capacitar. Então, assim, todas as fases, a pré-incubação, incubação, essas ideias que serão contratadas, elas vão ter apoios, vão ter mentorias, vão ter tutorias. Então, assim, isso também pode ampliar os horizontes dessa ideia em específico. Então, assim, é muito bem-vindo esse tipo de ideia, que já está numa fase de protótipo para comercialização e que já tem também um possível cliente. Então, ela já vai, talvez, desenvolver com muita facilidade o projeto. Então, assim, é interessante, sim, essa parceria. Inclusive, se um professor se disponibilizar a estar no projeto junto, né, por exemplo, a professora ou, enfim, outro, só se atentar a esse detalhe com a universidade, né, pedir, né, as liberações para estar dentro do projeto, né, que algumas universidades, a gente tem por hábito, né, pedir uma carta de anuência. Então, só ok. Tá bom, obrigada. Perfeito. Abimael, muito obrigado. Pessoal da Fundação Araucária, muito obrigado pela presença. Compartilhar conosco aqui. Foi gravado o nosso encontro, logo mais estará no nosso canal aí do YouTube, no Iguaçu Valley, canal do Iguaçu Valley no YouTube. Até depois chega para você, pode compartilhar, fica à vontade. O pessoal também que assistiu pode compartilhar, às vezes tem um amigo, alguém interessado, e você pode compartilhar. Alan, mais alguma consideração? Abimael, mais alguma consideração? Não, é isso. Muito obrigado a todos aí pela presença, né? Em especial ao Abimael, Fundação Araucária, o Márcio Espinosa, que estava aqui antes também. E desejo aí um ótimo dia a todos. Obrigado. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade. Fico à disposição também nos canais oficiais. Então, as perguntas que eu acabei não respondendo, que não ficaram tão claras, pode nos encaminhar um e-mail lá no centelhapr@fundaçãoaraucaria.org.br, né? Ou no helpdesk lá do Centelha Nacional. Então, que a gente acaba recebendo essas dúvidas e acaba respondendo também. Agradeço. Perfeito. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Obrigada. Até quinta-feira que vem.